Olá, queridos, graça e paz. É um privilégio poder compartilhar com os queridos um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler e aprender um pouquinho, do que Davi deixou registrado no Salmo 29, que fala assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Então, nessa primeira parte, Davi, ele nos convida, e nos alerta também a tributar ao Senhor. Ele faz um convite: tributai ao Senhor, filho de Deus. Então, ele está falando conosco. Tributai ao Senhor o quê? Glória e força. Ele continua no 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, o que essa palavra, ela nos ensina? Que nós devemos sim, é um dever nosso, é uma dívida nossa, tributar ao Senhor essa glória e essa força. Às vezes a gente esquece e nós tributamos a nós mesmos, as nossas vitórias, nossas conquistas, e esquecemos que devemos ao Senhor tributar toda a glória e toda a força. Assim, Davi está nos ensinando. E ele fala aqui da voz do Senhor, Ele fala do poder da voz do Senhor. Mas a voz do Senhor não é só no ouvir, mas a natureza fala conosco, Salmo 19 fala que o firmamento proclama a glória de Deus. Então, a voz do Senhor nós podemos ouvir e podemos perceber, com nossos olhos. E ele relata que 7 demonstrações do que a voz do Senhor ela pode fazer, as qualidades que ela tem. E ele coloca aqui no 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, essas árvores frondosas. Ele dá esse exemplo aqui, umas árvores grandes. Então ele tem poder para quebrar isso. Ele faz saltar como um bezerro. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como os bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Então ele está falando do poder, da voz do Senhor. Ele continua no 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. Então, o salmista, está falando para nós desse poder da voz do Senhor. E ele é bem claro no versículo 10, quando ele fala que o Senhor preside os dilúvios. Então, o Senhor governa todas as coisas, a natureza. Então, tudo o que está acontecendo no redor do mundo, em todos os tempos, como hoje também, o Senhor está no controle de tudo que tem acontecido. Ele fala aqui que o Senhor presidirá para sempre. Então, muitas vezes nós ficamos apreensivos, tememos pelo nosso futuro, pelo futuro da nossa família, de cada um de nós, mas o versículo 11, ele traz uma palavra de esperança para nós, que nós precisamos entender. Ele fala assim, no versículo 11: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Então, o Senhor é que nos dá força. Então, nós precisamos sim, cada vez mais, continuar buscando o Senhor. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Então, a paz que nós precisamos, ela está em Deus. Ela não está na ausência ou tribulações, mas sim na presença de Deus no meio da igreja, no meio da nossa família, das nossas vidas. Então, por esse motivo, por tudo que a palavra do Senhor nos trouxe aqui nesse momento, e como forma de nos fortalecer para enfrentar as dificuldades, é que o salmista coloca no versículo 1 e 2: tributai ao Senhor,
filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. É isso, amados, que nós precisamos, cada vez mais, né? Honrar, engrandecer o nome de Deus, porque Ele nos promete, né? Lá no versículo 11 desse Salmo 29, o Senhor é que nos dá força, é o Senhor que vai nos fortalecer, né? A gente sabe que muitas pessoas passam por dificuldades, estão passando por lutas e enfrentando, e nós precisamos saber que Deus está no controle e precisamos saber que a força que nós precisamos, ela está em Deus, né? E é Ele que vai nos abençoar com muita paz. E é isso que eu desejo que Deus aplique ao coração de cada um de nós. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulações, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, em qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, estar em Jesus Cristo, nosso Senhor, que estar em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim o teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém, né? Necessitamos a cada dia da presença do Senhor na nossa vida. Boa noite, meus irmãos. Nós queremos compartilhar a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 12. Antes, gostaria de compartilhar o momento que nós estamos vivendo, onde tantas pessoas estão reclamando por ter a sua liberdade cerceada por causa do confinamento e dos decretos governamentais. Nós queremos deixar muito claro que o desejo dos nossos governantes não é cercear a nossa liberdade, não é nos privar dos nossos direitos de ir e vir, mas é combater essa pandemia. A verdadeira liberdade não é fazer o que nós bem entendemos, é fazer aquilo que é certo. E este tipo de liberdade que Cristo nos ensina na sua palavra. Por isso nós queremos trazer aqui um ensinamento a respeito da verdadeira liberdade, a liberdade que Cristo promove. Para isso nós vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 12, aonde o apóstolo Paulo, combatendo um falso evangelho, demonstra o que é a verdadeira liberdade, aonde a verdadeira liberdade está. Para isso nós queremos que os irmãos fiquem conscientes de que esta epístola aos Gálatas foi escrita por Paulo durante a sua segunda viagem missionária, quando ele recebeu notícia da igreja da Galácia e que ela estava sofrendo um ataque de falso evangelho por parte dos judaizantes que ali se instalaram e começaram a pregoar o evangelho, que havia-se a necessidade de uma lealdade à lei e aos costumes judaizantes para que nós pudéssemos ter, ou para que os Gálatas pudessem ter a verdadeira liberdade em Cristo. Amados, a verdadeira liberdade em Cristo não depende da ação do homem, não depende daquilo que o homem faz, não depende daquilo que o homem pretende fazer. A verdadeira liberdade ela é promovida pela fé em Cristo Jesus. Cristo é o autor da liberdade. Diz assim a palavra de Deus em Gálatas 5, do capítulo 1 ao versículo de número 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confie de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a incircuncisão,
Por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Oremos a Deus. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. Ilumina a nossa mente para que tenhamos boa compreensão. Traga aos nossos corações aquilo que o Senhor quer comunicar a cada um de nós. Que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa agir de maneira em que esta fé que opera pelo amor possa nascer nos corações daqueles que estão ouvindo esta mensagem. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidamente. Amados, propositivamente o apóstolo Paulo mostra aonde esta liberdade está. Propositivamente ele mostra que a liberdade sem Cristo é submeter-se novamente ao jugo de escravidão. E ele mostra também propositivamente que a liberdade não provém de obras, mas da fé que opera pelo amor. Amados, a verdadeira liberdade está em Cristo. Sendo assim, Cristo nos libertou. Cristo nos libertou da opressão e da prisão do pecado, trazendo-nos vida enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como está registrado em Efésios 2:1. Assim proporcionando verdadeira liberdade e gerando fé em nossos corações. Mas aqui neste ponto específico, o apóstolo Paulo não está falando desta libertação que Cristo promoveu. Ele está falando da liberdade que nós temos, da libertação, da tradição, do cerimonialismo, das leis morais, daquilo que prendia o homem ao passado. Nós não vivemos sobre uma imposição que liberta, nós vivemos sobre uma graça que Cristo nos oferece. A preocupação do apóstolo Paulo é em relação à justificação e à santificação. Essa justificação e essa libertação não é mérito do homem, ela é promovida por Cristo Jesus. A todos aqueles que se aproximam dele com fé, crendo, recebendo o verdadeiro evangelho. Amados, a graça de Cristo ela está estendida sobre a nossa vida. E nós podemos ver isso no Novo Testamento. Ela envolve a aceitação das verdades que baseiam no testemunho dos apóstolos e dos outros que transmitem o Evangelho através da fé pessoal em Cristo Jesus, nosso Salvador. Como Cristo é a nossa salvação, Ele é a nossa justificação. Esta é a afirmação que o apóstolo Paulo está fazendo aos Gálatas, pois ele havia anunciado o Evangelho mediante a fé. E os judaizantes que estavam se instalados naquela região estavam pregando a tradição judaica para que pudesse, como um complemento, levá-los à salvação. Isto vai completamente na contramão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo conclama aos Gálatas para permanecerem firmes na fé. Isto vem do verbo, e este verbo está numa forma do presente ativo, e é uma voz imperativa que o apóstolo Paulo usa. E não é por um acaso, meus irmãos. É para nós permanecermos firmes na fé. Essa firmeza requer responsabilidade. Essa firmeza requer de nós segurança naquilo que ouvimos e naquilo que entendemos ser verdadeiro da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está ecoando aquilo que João escreveu lá no Evangelho. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para isso nós precisamos de conhecer a Jesus Cristo. Por isso ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados, é isso que nós precisamos. A liberdade sem Cristo é submeter novamente à escravidão. Nós somos livres para praticar aquilo que é certo. É como a gente disse no começo, no contexto da pandemia. Nós não podemos fazer aquilo que bem pensamos.
Nós não podemos andar aí sem nos prevenir, sem usar a máscara, sem fazer a limpeza devida de nossas mãos, protegendo a nós e aos nossos irmãos. O Evangelho funciona desta maneira. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos permanecer firmes no Evangelho, nós precisamos estar na presença de Deus. Lá na Epístola aos Hebreus, diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amados, nós precisamos de continuar conhecendo a Cristo, nós precisamos de continuar vivendo o verdadeiro Evangelho, aquele que nós ouvimos, aquele que nos libertou, aquele que trouxe a presença de Cristo em nossa vida, aonde nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Nenhum cristão pode abrir mão do poder santificador de Jesus Cristo por qualquer uma outra coisa que ofereça uma liberdade que não seja verdadeira. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que diante de mim estão. Estas são as palavras do apóstolo Paulo. Ele segue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. A soberana vocação, amado, a liberdade verdadeira não está em nenhum outro ato do homem. Está em Cristo, está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, quero contar aqui uma ilustração a respeito de um menino. Ele tinha apenas 7 anos de idade e ele ganhou um pássaro. Quando o pai foi comprar esse pássaro, ele teve a preocupação de perguntar para aquele avicultor o tempo que aquele pássaro viveria. Aquele avicultor disse para ele: não se preocupe, seu filho crescerá junto com essa árvore, pois a longevidade dela é bem grande, que vai permiti-lo chegar à sua mocidade com este pássaro. Aquele menino, ao ganhar aquele pássaro, fez dele o seu melhor amigo. Ele ia para a escola e não via a hora de voltar para casa e ver aquele pássaro, de conviver com ele. Eles estabeleceram uma relação tão boa, tão amável, que o pássaro ficava feliz ao ver o menino, bem como o menino ficava feliz ao ver aquele pássaro. Um belo dia, já se havia passado 7 anos. Aquele menino já tinha 14 anos de idade, ele já compreendia as coisas, e ele percebeu a liberdade que ele tinha de ir e vir, a liberdade que ele tinha de compartilhar a sua vida com os demais colegas, com a sua família, com os seus primos, com as pessoas do seu ciclo de amizade. No entanto, ele olhava para o seu pássaro, que era reduzido a uma simples gaiola, e os relacionamentos apenas com ele. Aquele menino, com essa consciência, decidiu libertar aquele pássaro. Ele pegou aquele pássaro, levou ele próximo a um lugar na sua casa, onde havia muitas árvores, era um bosque. E ali ele soltou aquele pássaro. Aquele pássaro, com toda a liberdade, alçou o voo, foi tão longe. De repente, aquele pássaro voltou para próximo do seu amigo e queria entrar na gaiola novamente. Aquele pássaro estava condicionado a viver uma prisão perpétua, e ele se sentia livre ali naquele lugar. A exemplo disso, nós podemos ver o povo hebreu quando saiu do Egito. Logo na primeira dificuldade, eles queriam voltar à escravidão por causa de comida, bebida, por causa daquela simples moradia ou da condição de escravidão que eles viviam ali naquele lugar. Eles estavam acostumados, condicionados a viver daquela maneira. Amados, Paulo está falando de uma verdadeira justificação. O apóstolo Paulo está falando de uma verdadeira liberdade. O apóstolo Paulo está falando daquilo que transcende todo o sentimento humano, de verdadeira liberdade. Nós podemos observar aqui que essas pessoas corriam bem, mas logo elas estavam voltando à escravidão, à tradição, elas estavam submetendo novamente ao jugo de escravidão. Amados, como aquele pássaro desejava a gaiola por causa da água e da comida, muitos de nós nos submetemos à escravidão do pecado, à falta de liberdade, porque nós não queremos perder o status, não queremos perder aquilo que a gente fazia, mesmo que seja dentro de uma gaiola.
Amados, a liberdade é para que nós possamos viver intensamente a vida. O inimigo, ele veio matar, roubar, destruir. Cristo, porém, veio para dar vida, liberdade, vida plena, aonde nós podemos gozar das suas benesses, da sua presença, da sua amizade, do seu carinho, do seu amor, da presença maravilhosa do Espírito que consola, conforta e fortalece. Amados, lá em Romanos 5, de 1 e 2, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé ao Deus, Criador de todas as coisas. Amados, chega-se ao Senhor e Ele chegará a vós outro. Tiago disse isso. Nós somos libertos para fazer as boas obras. A presença de Deus nos capacita e habilita para as boas obras, porque todo homem de Deus é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero finalizar aqui, amados, fazendo uma aplicação. Não volte para a gaiola. Não abaixe a sua cabeça para o jugo de escravidão ser posta novamente sobre a sua vida. Cristo te libertou da prisão do pecado. Cristo te libertou das tradições. Cristo te libertou do formalismo que é imposto sobre os homens de como servir. Cristo te deu a verdadeira liberdade para servir Ele em amor, fazendo aquilo que é certo. E Ele nos deu a única regra de fé e prática, que é a sua palavra, que é o manual daquilo que o Senhor requer de nós. Vamos viver intensamente a palavra de Deus. Vamos viver intensamente aquilo que a palavra de Deus comunica ao nosso coração, aquilo que o Espírito Santo tem posto sobre a nossa vida. Amados, Deus não quer que nós carregamos peso. Cristo nos liberta e Ele nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave. Ou ao contrário, o meu jugo que é suave, ou o meu fardo que é leve. Amados, Cristo, Ele toma o nosso peso e Ele oferece a sua vida para que nós possamos ter condições de chegar até o fim. Como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e agora aguardo a minha coroa. A coroa da salvação, meus amados, é o dia que nós poderemos estar com Cristo para sempre. Por isso nós devemos viver aqui e agora, com intensidade, com uma verdadeira liberdade, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Eu convido a você, meu irmão, a curvar a sua cabeça. E se você sentiu chamado pelo Evangelho a viver uma vida de verdadeira liberdade, não uma falsa liberdade, aquela que é condicionada ou imposta pelos homens, eu quero convidar a você, meu irmão, a ouvir a voz de Deus por intermédio da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que era melhor que se mutilassem aqueles que vos incitam à rebeldia. Meu amado, o apóstolo Paulo diz que é melhor ser mutilado do que incitar o povo de Deus a fazer aquilo que é errado. Nós não queremos jamais que você faça aquilo que é errado, ou viva de maneira libertina. A verdadeira liberdade não leva o homem a viver a libertinagem. Leva o homem a viver uma liberdade perante as coisas que são certas, perante aquilo que agrada a Deus, aquilo que satisfaz a vontade do Senhor. E o verdadeiro servo de Deus tem prazer em satisfazer a vontade de Deus. Convido você a curvar a sua cabeça nesta hora, para que nós venhamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, eu clamo a Ti, que a Tua palavra possa invadir o coração das pessoas que estão ouvindo a Tua mensagem. Que nós possamos ser realmente tocados pelo Teu Santo Espírito e que possamos viver mediante a Tua palavra. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que nós oramos. Que o Senhor possa converter aquele coração duro, que o Senhor possa converter aquele que não conhecia a Tua palavra e não conhecia a verdadeira liberdade. Que nós possamos nos converter todos os dias, ó Pai. Que nós possamos ter a nossa vida transformada todos os dias. E que a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, seja por ela que nós venhamos a caminhar. Que nós venhamos viver intensamente a Tua vontade. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, agradecidamente. Amém e amém. Nós esperamos, irmãos, para o culto presencial, ainda neste domingo. A igreja estará aberta e todos os irmãos que puderem vir e que não fazem parte do grupo de risco,
estejam presentes conosco para glorificarmos o nosso Deus, para adorarmos o nosso Deus. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado hoje e sempre, na minha vida, na sua vida, na nossa vida e através da nossa comunidade. Boa noite.